O futebol, assim como qualquer esporte, tem suas regras, que pelo menos na minha humilde opinião, nem são tão complicadas assim. Bom, pelo menos à primeira vista, porque existem algumas regras esquecidas do futebol que o tornam um jogo um pouco mais complexo. Por exemplo, o que acontece se bater um pênalti, um jogador tocar para o lado, ao invés de chutar direto para o gol? Será que um companheiro de equipe pode pegar a bola? Ou então, o que acontece se um jogador fizer um gol com a bola furada? No vídeo de hoje, você vai conhecer essas e outras regras do futebol, que provavelmente você não conhece. Então deixa seu like e bora pro vídeo! Expulsão antes do jogo. Imagina só, ter um jogador expulso antes mesmo da bola rolar. Isso realmente pode acontecer. E quem sabe bem disso é esse jogador aí, chamado Patrick Evra. Durante o aquecimento de uma partida entre o Marseille, que era o time de Evra, contra o Vitória de Guimarães, o cara simplesmente acertou um chute em um torcedor durante o aquecimento. E aí, o árbitro não teve dúvidas, meteu a mão no bolso e expulsou o Evra, sem nem mesmo a partida ter começado. E acredite, uma expulsão antes do jogo pode acontecer por diversos motivos. Por exemplo, enquanto os jogadores estão no túnel, se preparando para entrar em campo, se alguém disser algo que não deveria para o árbitro ou para um jogador adversário, o juiz pode usar o cartão vermelho. Gol com bola furada. Essa é uma daquelas regras que você provavelmente não conhece, porque é bem difícil de acontecer essa situação específica dessa regra em um jogo. Se você já assistiu algum anime de futebol, com certeza já deve ter visto uma cena em que um jogador dá um chute tão forte que fura a bola, né? Na vida real, isso até que pode acontecer. Afinal de contas, a bola de futebol sofre o jogo inteiro com chutes, divididas e pisões, e é normal imaginar que uma hora ou outra a bola pode furar. Mas se acontecer de um chute furar a bola e ela entrar na baliza, esse gol não pode ser validado. A lógica por trás disso é que se a bola furar durante o chute, ela pode mudar de direção por causa da aerodinâmica e atrapalhar o goleiro a fazer uma defesa. Então, para ser justo, um gol assim não é legal. O ruim dessa regra é que o cara que marcar um gol assim nem pode tirar onda dizendo que fez um gol com um chute tão forte que furou a bola. Fazer o quê, né? Limite mínimo de jogadores. Todo mundo sabe que os times têm que ter no máximo 11 jogadores. Mas você sabia que existe um limite mínimo de jogadores? Pois é, se por algum motivo um time não tiver pelo menos 7 jogadores, a partida tem que ser cancelada e a vitória é dada automaticamente para o time adversário. Então, seguindo essa lógica, o máximo de cartões vermelhos que um time pode receber é 4. O quinto cartão vermelho já deixaria o time com 6 jogadores, e aí a partida deve ser interrompida pelo árbitro. E se você está se perguntando se isso já aconteceu, sim, isso já aconteceu algumas vezes para falar a verdade. Mas o caso mais polêmico foi um jogo entre o Flamengo de Zico e o Atlético Mineiro de Toninho Cerezo, que era válido pela Libertadores de 1981. Os dois eram os favoritos para o campeonato, mas aquele que deveria ser um jogão entre as duas equipes acabou virando uma bagunça total. A bola começou a rolar e logo os atleticanos tiveram um primeiro jogador expulso, que por acaso era o melhor jogador de seu time. Pouco depois disso, um dos jogadores do Galo, de cabeça quente, tenta tirar a bola das mãos do juiz, que mete a mão no bolso e o expulsou também. Esses 2 cartões vermelhos geraram uma bagunça enorme, pois os dirigentes do Galo invadiram o campo, os policiais tiveram que entrar em ação para proteger os árbitros, e no fim das contas, o Atlético teve todos os seus reservas e mais 3 jogadores de campo expulsos, totalizando 5 expulsões, o que encerrou a partida. O Galo acabou perdendo aquela liberta, e até hoje fica para os torcedores do time mineiro a dúvida se aquele jogo foi armação ou não. Loucura, né? Pênalti errado? Dá uma olhada nessa cena aqui. O que você acha? Esse gol foi válido ou não? Bom, a resposta é sim. O gol foi validado pelo juiz da partida. Caso você não saiba, existe uma regra que diz que um jogador pode tocar a bola para um companheiro em uma cobrança de pênalti. Mas detalhe, esse toque não pode ser dado para trás, ele tem que ir para frente da marca do pênalti, não importando a direção. Ah, e outra coisa, não pode haver nenhum jogador do time dentro da área antes da cobrança ser feita. Por exemplo, dá uma olhada nesse outro pênalti aqui. Por mais que o lance tenha sido bem parecido com o pênalti de Messi, nesse caso, antes de Sérgio Ramos tocar na bola, Benzema já estava dentro da área. Isso daí configura invasão, e o juiz da partida teve que mandar cobrar o pênalti novamente. Mas seguindo essas regras aí certinho, dá sim para tocar a bola para um companheiro numa batida de pênalti. E aí, sabia dessa? Cera infinita. Eu tenho certeza que você já viu uma cena dessas. O time adversário está ganhando o jogo, e aí o goleiro fica enrolando para soltar a bola. A famosa cera, né? Mas a verdade é que isso daí é proibido no futebol. Existe uma regra que diz que um goleiro só pode ficar com a bola nas mãos por apenas 6 segundos.
Isso vale também para quando o jogador já está autorizado a fazer uma cobrança de falta, escanteio ou tiro de meta. Depois que o árbitro autorizar, o jogador deve gastar no máximo 6 segundos. E se você joga FIFA ou PES, provavelmente já sabia disso. Só que essa regra aí parece que é bem desconhecida até pelos árbitros. É bem comum ver por aí goleiros segurando a bola por vários segundos, e ao invés de dar um cartão amarelo pela cera, o árbitro simplesmente não faz nada. Gol contra de lateral. Imagina o seguinte, um jogador cobra o lateral tocando para o goleiro, mas sem querer o guarda-redes deixa a bola passar e ela entra dentro do gol. E aí, esse gol contra é válido? De acordo com as regras da FIFA, não. Se ninguém tocar na bola depois do lateral, o gol não pode ser validado. Agora, se o goleiro vacilar e encostar nem que seja a pontinha da chuteira na bola, aí é gol contra mesmo e não tem o que fazer. Atacantes longe da barreira. Vamos falar agora de uma regra que mudou recentemente e por isso talvez você não conheça. Antigamente, quando uma falta era marcada perto da grande área, ficava aquele empurra-empurra na barreira defensiva, certo? Pois é, só que isso daí não pode mais acontecer no futebol. Foi aprovada uma regra de que quando uma barreira for formada por 3 jogadores ou mais, não pode haver nenhum atacante adversário em um raio de 1 metro ao redor da barreira. Essa regra foi feita exatamente porque esses empurrões sempre criavam problemas disciplinares e desperdício de tempo. Assim, a International Board aprovou a alteração na regra. A regra ainda cita qual o procedimento a ser realizado pela arbitragem, caso um adversário invada a distância mínima de 1 metro da barreira, formada por 3 jogadores ou mais, quando a falta for cobrada. Um tiro livre indireto será concedido contra a equipe atacante. Ou seja, eles literalmente perdem a chance de cobrar de falta e a posse da bola vai para o adversário. Diz aí se você conhecia algumas dessas regras. Fala pra gente aí nos comentários. Falando em regras do futebol, você sabia que existe uma regra escondida sobre as comemorações que podem fazer um jogador ser banido para sempre do futebol? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja o jogador que foi banido por causa de sua comemoração. A gente se encontra lá.